Olá, amigos e amigas do Lebem. Aqui é Mário Mafra, hoje do lado de fora gravando esse encontro de valores com vocês, porque estamos chegando no final da primavera e essas primaveras aqui estão muito bonitas. Então eu resolvi mudar um pouco o cenário para trazer um pouco de luz e cor à nossa palestra de hoje, ao nosso tema de hoje. Eu queria aproveitar que esse é o nosso último encontro do ano para mandar um abraço para cada um de vocês por esse período que nós passamos juntos no ano de 2020, um ano muito difícil, né, com essa questão da pandemia, e desejar a cada um, a todos e a todas os amigos do Lebem e amigas, um 2021 cheio de realizações e com muita esperança de que a gente supere os nossos maiores desafios, particularmente essa pandemia séria que nos aflige de forma global e que eu tenho a esperança que encontraremos solução breve para ela. Então, a todos vocês, boas festas e uma boa entrada no ano que se inicia daqui a alguns dias. Muito bem, final de primavera. Esse é como eu disse para vocês, o meu último encontro com vocês esse ano. O calendário de encontros de valores vai ser redefinido logo no início de 2021. Estaremos juntos, certamente, quem sabe até presencialmente. Mas nesse último encontro, o assunto que me foi direcionado é bastante interessante porque trata-se da questão da educação dos sentimentos. Essa é uma abordagem necessária ao processo de desenvolvimento humano e um grupo de pensadores no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, se dedicou a esse tema de forma bastante profunda, o que resultou na publicação de um livro em 2001 do autor chamado Jason de Camargo, cujo nome é exatamente A Educação dos Sentimentos. E nesse livro, logo no capítulo 1, em que ele fala da educação e do seu significado, ele traz para nós uma frase que sob a minha forma de pensar, deveríamos escrever e guardá-la no espelho do nosso banheiro de manhã, para que toda vez que a gente fosse fazer a nossa higiene pessoal, o primeiro movimento que a gente faz no dia, a gente se deparasse com essa frase, porque ela é muito provocadora, muito instigante, que é a seguinte: segundo Jason de Camargo, essa frase foi cunhada pelo um dos maiores poetas da antiga Roma, chamado Quinto Horácio Flaco, que viveu entre 65 a.C. e morreu em 8 a.C. E essa frase muito curta, muito direta, diz o seguinte: ousa saber, começa. Bastante emblemática para se colocar assim no nosso primeiro momento do dia, para que nos estimule a começar a conhecer, a educar, a aprender. E nesse livro, o autor Jason de Camargo aborda vários sentimentos. Eu vou trazer alguns deles aqui para nós, para essa discussão rápida de hoje. Mas o ponto principal é que os sentimentos são educáveis, são objeto de aprendizado, de exercício. E aí alguns de vocês podem me questionar, mas Mafra, como é possível se o sentimento é uma coisa nata, que algumas pessoas vêm com ela desde o seu nascimento, outras não vêm, muitas morrem com bastante sentimentos, outras morrem sem ter desenvolvido nenhum tipo de sentimento? Como é que o sentimento pode ser educado? Isso é possível? Eu digo para vocês com toda a segurança e com base nesses estudos e nesses trabalhos feitos sobre a questão dos sentimentos, que os sentimentos são sim maleáveis e sujeitos a um processo de educação. Da mesma forma que eles podem se embrutecer na medida em que a gente não exercitá-los,
né, na medida em que a gente não der a eles uma forma saudável, uma forma positiva. Então, todo sentimento é passível de aprendizado. Então, a educação dos sentimentos é um exercício plenamente possível para todas as pessoas. E a gente devia dar mais atenção à questão da educação dos sentimentos, como a gente dá atenção às outras formas de educação. A educação formal, com as disciplinas que a gente aprende ao longo da nossa vida acadêmica, a educação física, né, que é o cuidado que a gente tem que ter com esse corpo material que nos é concedido, a educação social, que é a arte de conviver com e entre as pessoas, mas a gente toma pouco cuidado ou dá pouca atenção para a educação dos nossos sentimentos. A gente tende a achar que isso é uma cláusula pétrea e reforçar aquela frase um tanto quanto gasta e, a meu juízo, equivocada, de que pau que nasce torto morre torto. Não é verdade, né? O pau que nasce torto pode ser endireitado com recursos de exercício dos sentimentos. Portanto, o autor caminha nesse livro abordando vários sentimentos, e eu selecionei 4 sentimentos aqui que eu achei que são interessantes para a nossa discussão do dia de hoje. O primeiro deles é o perdão. Então, perdão é um sentimento muito difícil, porque normalmente a gente perdoa com facilidade o próximo que está mais próximo, né? É fácil perdoar um amigo, mas é muito difícil perdoar um inimigo. Em Minas Gerais, da onde eu vim, tem uma frase que o mineiro não briga, mas não faz as pazes. Quer dizer, um reforço, né, quase que inconsciente de que o perdão é uma coisa difícil, pelo menos para aqueles que professam essa frase. Mas a verdade é que o perdão, embora seja um sentimento de difícil exercício, ele é um sentimento muito saudável, principalmente para quem perdoa. Ele faz muito bem para quem é perdoado, não tenho a menor dúvida disso, mas ele é muito mais salutar para aquele ou aquela que exercita o perdão. E o exercício do perdão é como o exercício físico. A gente vai ganhando massa muscular com o exercício físico e vai ganhando massa sentimental ao exercitar o perdão. 7 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7, que seja necessário perdoar, e se isso ainda não for suficiente, a gente recomeça a contagem. Essa é a lei. O exercício do perdão, portanto, precisa ser desenvolvido em cada um de nós, e ele trará benefícios muito grandes à nossa existência. O segundo sentimento que também pode e deve ser educado, desenvolvido, aprendido ou reaprendido, é o sentimento da empatia. Calçar o sapato do outro, enxergar a realidade do outro, não com as nossas lentes, mas com a lente que o outro usa para viver naquele mundo, aquela realidade pela qual ele está passando. Somente quando a gente se coloca de forma genuína e efetiva no lugar da outra pessoa, a gente consegue entender e interpretar o que aquela pessoa está passando. Isso é empatia, isso é um sentimento passível de aprendizado, passível de educação. O terceiro sentimento, que também é um sentimento que deve e pode ser exercitado, é o da humildade. A gente confunde muito humildade com pobreza. Ele é uma pessoa humilde porque é pobre, ele é uma pessoa humilde porque não teve estudo, ele é uma pessoa humilde porque não teve recursos para se desenvolver. Não. Humildade não tem relação direta nenhuma com pobreza. Existem pessoas pobres, de fato, humildes. Existem pessoas ricas, humildes, existem pessoas pobres, soberbas, e existem pessoas ricas, soberbas. A humildade, na verdade, ela é a capacidade de reconhecer as nossas limitações e fraquezas. E uma vez reconhecidas, trabalhar para que elas sejam superadas. Isso é humildade. Humildade é reconhecimento dos nossos limites, né? Reconhecimento honesto.
reconhecimento verdadeiro. Isso é humildade. Qualquer outra relação que se faça de humildade com um estágio inferior em relação a uma outra pessoa é equivocado. Pelo contrário, a pessoa humilde, verdadeiramente humilde, ela cresce diante de si e diante dos outros. Então a humildade também é um sentimento a ser trabalhado, a ser educado, a passar por esse processo da educação dos sentimentos. O quarto e último sentimento é aquele mais sublime, é aquele que coloca o ser humano próximo da divindade. É o sentimento talvez mais complexo da natureza humana, que é o amor. Nas suas várias dimensões, o amor é como um diamante multifacetado. Ele existe em várias gradações, em várias direções, dedicado a várias pessoas, às várias coisas e às várias causas. O amor é complexo por natureza. Mas o amor também se aprende, o amor também se exercita. E eu vou trazer para vocês um testemunho de uma conversa que nós tivemos no nosso grupo de palestrantes no sábado agora passado, há pouco tempo. Estávamos discutindo exatamente essa questão da educação dos sentimentos, quando um grande amigo e grande palestrante nosso, não vou citar o nome dele aqui, obviamente, porque ele não me permitiu, ou ele não me concedeu esse direito, até porque eu não o pedi, mas ele ficará temporariamente sem a citação do nome, mas ele trouxe uma experiência própria, pessoal, um testemunho mesmo, muito interessante sobre a prática do amor, no seu caso particular. Ele disse o seguinte, que ele era uma pessoa muito cartesiana, com um pensamento muito rígido, correto, né? O certo é certo, o errado é errado, o que é bom também, as pessoas terem essa consciência desse seu pensamento correto, mas essa rigidez de encarar as coisas da vida, em determinado momento o apresentava como uma pessoa dura, uma pessoa insensível, uma pessoa sem sentimentos, que não conseguia demonstrar de forma plena o amor. E de uns tempos para cá, ele começou a se dedicar ao exercício pleno do amor. Dá trabalho, né? Tem que ser uma coisa forçada, deliberada, se você tem essa dificuldade de demonstrar amor, de demonstrar afeto. E ele começou a fazer isso de forma regular e disciplinada, e já está colhendo frutos incríveis do resultado desse exercício, dessa reeducação do sentimento de amor. As pessoas o estão encarando como uma pessoa mais aberta, né, mais afável, mais amigável, né, menos cintura dura, tudo isso por conta do exercício do sentimento de amor que esse grande amigo e pessoa muito querida está desenvolvendo. Foi muito bacana esse testemunho, porque traz à teoria a experiência prática, a aplicação prática daquilo que a gente lê nos livros e lê nos artigos sobre a educação dos sentimentos. E para encerrar esse nosso encontro aqui rápido de hoje, à luz desse sol tão bonito, eu queria lembrar a vocês que existem mecanismos de educação dos sentimentos, vários deles, né? A meditação, o estudo principalmente, a gente nunca pode negligenciar o estudo, a negação do conhecimento é a negação da civilidade, mas existe um mecanismo muito poderoso que é fácil utilizar, desde que a gente não negligencie e não o utilize de forma impensada, de forma automática. Esse mecanismo é o mecanismo da prece. A prece educa os sentimentos. Aquela prece sincera, aquela prece que faz com que a gente se humilhe diante da divindade, ou seja, reconheça diante da divindade as nossas limitações e fraquezas e peça forças para que essas limitações sejam superadas. A prece é um mecanismo fundamental na educação dos sentimentos. Pensem nisso, pensem bem, nos vemos no ano que vem. Um grande abraço do Mafra. Tchau.